Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estamos na oitava de Corpus Christi, esta grande festa que celebra o mistério do Santíssimo Sacramento, a nossa devoção e as nossas expansões de alegria, porque Nosso Senhor instituiu o Santíssimo Sacramento da Eucaristia para permanecer conosco durante a nossa peregrinação aqui sobre esta terra. Então, não nos abandonou Nosso Senhor, mas continua substancialmente presente no Santíssimo Sacramento. Não se trata de um símbolo, é Ele mesmo que se dá a nós no Santo Sacramento do altar. É um grande mistério que nos enche de alegria, mas não só de alegria. Como se trata de Nosso Senhor, nos enche também de respeito, de reverência, como vemos nessa imagem aí. Veja a reverência com que os verdadeiros católicos recebem o Santo Sacramento. Recebem com reverência, de joelhos e na boca, porque não é comida qualquer que recebemos na Santa Comunhão. É um alimento espiritual que dá a vida. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Já os hereges, como é historicamente conhecido, não têm essa estima e esse respeito pelo Santíssimo Sacramento. Para eles é apenas a memória de uma coisa que aconteceu lá num tempo, no passado, e que é um símbolo que ajuda a reforçar a nossa comunhão entre os irmãos, entre nós, entre a nossa comunidade e a nossa comunhão na fé em Jesus Cristo, que já nos salvou com seu sacrifício na cruz. Não se trata de acontecer o sacrifício da cruz e então haver a transubstanciação, que coloca perante nós o próprio nosso Senhor e, portanto, faz com que o tratemos com o máximo respeito. Não, se trata de algo não diferente do que mero pão e mero vinho, que simboliza, então, que estamos recebendo Jesus. Algo, então, que pode ser tratado de qualquer jeito, como vemos aqui, pode ser posto num copinho descartável e distribuído para uma multidão que vai recebê-lo como se fosse qualquer coisa, não discernindo, como diz São Paulo, o corpo do Senhor de qualquer outro alimento ordinário, recebendo na mão e de pé, como se recebesse um pedaço de pão qualquer. Bem, é isso que nós temos hoje em dia. E eu te pergunto, como é que nós fomos chegar neste ponto? Como é que nós fomos de uma devoção tão viva e tão pública ao Santíssimo Sacramento para esta situação em que se recebe o Santíssimo Sacramento de qualquer maneira? Ou até mesmo se coloca o Santíssimo Sacramento em qualquer lugar, em qualquer artefato medíocre de arte moderna, como se viu, por exemplo, na monstruosa, sim, é assim que nós podemos chamar esta peça aqui, que quer se chamar de custódia e que está na capa do nosso vídeo, esta coisa monstruosa que Francisco utilizou em Fátima em 2017, no aniversário das aparições de Nossa Senhora de Fátima também, para pôr o Santíssimo Sacramento. Chegamos a este ponto. Como é que nós chegamos? Como é que chegamos a este ponto? Fomos disto aqui, meus caros, deixem-me pôr aqui para vocês, fomos disto aqui, de toda esta reverência, este respeito que se traduz na dignidade, então, do objeto litúrgico, que porta este maior tesouro nosso, que é a Eucaristia, para isto aqui. Coloca-se a Eucaristia agora em qualquer coisa. Bem, chegamos a este ponto por causa disto aqui, esta comunhão não com Jesus Cristo, não com a sua igreja, mas com um bando de ministros protestantes. Estes aqui, de preto, que nós podemos enxergar. Eventualmente também este aqui, penso que também era protestante, eram 6, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses ministros protestantes estão com o Paulo VI, né, chamado de Papa Paulo VI, que teria com eles feito a Missa Nova, né, esse rito que permite esse tipo de coisa aqui. Mas como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que nós chegamos a essa reverência? Como é que os católicos se esqueceram destas coisas sublimes, desse modo de receber com reverência o Santíssimo Sacramento? Bem, é muito fácil. Se nós comparamos a festa do Santíssimo Corpo de Deus, a festa antiga e tradicional com que se honrava o Santíssimo Sacramento,
que disponibilizei aqui no nosso site Controvérsia Católica para aqueles que quiserem rezar, acompanhar como era o rito tradicional. Aqui está uma pequena apresentação dele, e depois as partes do rito, o introito, a oração, sempre em latim, que é a língua a qual foi composta por ninguém menos que São Tomás de Aquino, insigne teólogo e poeta católico. Também temos aqui a epístola, esta epístola formidável, né, de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 a 29, que fala particularmente da necessidade de estarmos bem dispostos para receber um tão sublime sacramento. E assim vai. Este é o rito tradicional, tem a famosa sequência Laudatio Salvatore, de São Tomás de Aquino, tão bela, e, é claro, ficaremos aqui apenas, temos depois o Santo Evangelho, já estamos chegando lá, está aqui o Santo Evangelho, então extraído do Evangelho segundo São João, capítulo 6, justamente a passagem em que Nosso Senhor fala sobre a grande dignidade do Santíssimo Sacramento, que é realmente o seu próprio corpo, a sua própria carne, é realmente o seu próprio sangue que nós devemos tomar para receber a vida. Como se pode ver nessa breve exposição, todo o rito tradicional reforça a noção de que, para receber dignamente Nosso Senhor, para que não o recebamos para a nossa condenação, mas sim para a vida eterna, nós necessitamos estar com as devidas disposições. E assim, uma pessoa que está em pecado mortal, ou uma pessoa que não tem a verdadeira fé, não pode receber este santo sacramento. É preciso ter a verdadeira fé e é preciso ter a verdadeira caridade, isto é, estar em paz e amizade com Deus, seguir os mandamentos e não ter nada de grave que nos acuse a consciência. Este é o ensinamento tradicional que brilha nesta cerimônia tradicional. Mas, vejam só, esta cerimônia tão bela, tão linda e tão única, ela foi mutilada, ela foi destruída, ela foi completamente modificada pelos modernistas quando eles apresentaram o Ordo Lectionum Missae, o rito ou ordem das leituras da missa, o qual apresentava uma nova série de leituras para esta solenidade do corpo de Deus, de Corpus Christi. E é isso que nós vamos brevemente examinar aqui, para que você perceba realmente o que mudou de lá para cá. Nós vamos diretamente, então, na página 136, esse arquivo PDF, na qual nós temos, de fato, a Feria Quinta post Sanctissimam Trinitatem, Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, isto é, a quinta-feira depois da Santíssima Trindade, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Esta é a mesma que compôs São Tomás de Aquino? Eu pergunto, são as mesmas leituras? São os mesmos ensinamentos transmitidos nessas leituras? Não, não são. Não só aconteceu de agora eles dividirem estas leituras em 3 séries, em um ciclo trienal. Agora você tem elas espalhadas em 3 anos. Você tem o ano A, o ano B e o ano C, de modo que, se você for na igreja, por exemplo, num determinado ano, as leituras que você vai encontrar lá são diferentes daquelas do ano anterior e são também diferentes daquela do ano seguinte. Então, não se trata da mesma série de leituras, já é algo diferente. Então, enquanto no rito tradicional você tinha uma epístola e um evangelho idênticos no curso de todo o ano, e você recebia sempre os mesmos ensinamentos, a mesma doutrina, agora você tem, na verdade, muito mais leituras espalhadas num ciclo de 3 anos. Então, a memorização dos ensinamentos já é algo aqui bastante prejudicado, porque uma coisa que eu escuto apenas uma vez em 3 anos é menos assimilável que uma coisa que eu escuto toda vez no ano, né? Pelo menos uma vez todo ano. Então, já se perde um pouco mais isso.
E se perde mais ainda se você tem, por exemplo, o evangelho correspondente ao rito antigo, ao ofício de São Tomás, colocado em um ano, que seria aqui o ano A. Aqui nós temos o Evangelho de João, capítulo 6, e depois a epístola vai parar lá no ano C. Estão bem afastados daqui, veja a segunda leitura, 1 Coríntios 11, mais ou menos o que aparece na epístola do rito antigo. Então, estão separados. Mas isso seria algo que poderíamos dizer, bem, talvez por alguma razão ou outra, talvez para aumentar a riqueza dos conteúdos, de modo que agora se pode colocar mais leituras. Olha, aqui temos Deuteronômio no Antigo Testamento, no ano A, depois temos o livro do Êxodo, também Antigo Testamento, no ano B, depois temos aqui no ano C, Gênesis. Então temos todo o Pentateuco, aí 3 livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura que constituem a Torá. Também temos mais leituras do Novo Testamento, agora tem não só a epístola, mas também tem mais uma leitura, e aqui o que corresponde à epístola seria essa segunda leitura aqui, Coríntios 10, um capítulo antes da leitura tradicional. Depois, aqui no ano B, você tem a carta aos Hebreus, capítulo 9, e assim você tem mais leituras, e a pessoa pode dizer assim, bom, hoje nós conhecemos mais coisas, tem mais leituras, a gente vai na igreja, tem muito mais leituras da Bíblia e tal. Bem, tem talvez muito mais leitura, mas muito menos doutrina. E eu vou provar isso para você, mostrando o que eles tiraram fora. Qual é a passagem crucial, decisiva, que tem levado os católicos, os sacerdotes, sobretudo, a descuidarem essa questão da necessidade de se examinar bem para receber a comunhão. Hoje em dia, muita gente comunga, muito mais do que antigamente, porque antigamente as pessoas sabiam que estavam recebendo algo que poderia ser a sua condenação eterna se elas não recebessem com as devidas disposições. Hoje não, hoje todo mundo comunga. Mas por que será? O que causou essa mudança de mentalidade? Eu vou te explicar muito rapidamente. Basta nós irmos aqui para o longínquo ano C, o ano C que não foi este ano, que é o ano B, como você pode ver aqui, se você vai ali na liturgia diária da Canção Nova, aqui, dia 3, não é? Dia de Corpus Christi, você vai aqui, procura então, na segunda leitura, por exemplo, procura ali a epístola tradicional e você vai achar a carta aos Hebreus. Então, não se trata da epístola antiga, parece que ela não está aqui. Você vai também no ano passado e você não vai achar realmente, você pode procurar aqui nesse folhetinho da missa da Arquidiocese de São Paulo, você realmente não vai encontrar no ano A esta epístola de São Paulo. Também não vai encontrar, pode procurar, não vai achar, você vai achar um trecho curtinho do capítulo anterior, capítulo 10, não do capítulo 11. Somente no ano C você realmente tem a esperança de achar o rito, ou melhor, a epístola tradicional, que vai nos transmitir uma mensagem bastante importante. Vai transmitir uma mensagem bastante importante nesse rito antigo aqui. Vamos subir um pouquinho para achar a epístola? Nós vamos achar nesse rito tradicional aqui o seguinte. Tem todo esse texto aqui, do Senhor eu recebi, o que também vos ensinei. Mas o que nos interessa principalmente é esta parte que eu vou ler para você agora, que é estes 3 últimos versículos aqui. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. E aqui, meus caros, nós vamos começar a ler os 3 últimos versículos. Preste atenção. Aqui, esta passagem memorize, a morte do Senhor, até que ele venha. Esse é um marco. Agora nós vamos para aqui, que são os 3 versículos últimos. Portanto, todo aquele que comer deste pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice,
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não distinguindo de outra comida o corpo do Senhor. Note bem esta passagem aqui que eu acabo de ler para você. Note como chega até aqui, até que ele venha, e depois nós temos esses 3 versículos. Portanto, todo aquele que comer, etc. Bem, eu te digo, meu caro, que foi justamente esta parte que eu fiz questão de sublinhar aqui, que desapareceu da missa de Corpus Christi moderna. Aliás, desapareceu já por 2 anos, que não se vê nenhum rastro dessa leitura, mas naquele terceiro, lá atrás, lá embaixo, o ano C, lá no ano C, eles não só relegaram para este canto, esta epístola, mas cortaram justamente os 3 versículos negativos que expõem a doutrina católica contra a comunhão sacrílega, de qualquer jeito. Será que é por isso, então, que nós temos toda essa irreverência atualmente ao Santíssimo Sacramento? Será? Bem, deixe-me agora provar a você, então, mostrando com os fatos, o que eu estou dizendo, afirmando aqui, porque realmente é uma acusação muito grave, não é? Não é um exemplar formidável de charlatanismo o que eles fizeram nesse respeito? A mim parece que sim. Mas vamos ver aqui. Então nós temos na epístola, na leitura da epístola de São Paulo aos Coríntios aqui, e a citação dela é a seguinte. Ela é a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29. Não é? Esta é a passagem que aparece na cerimônia de Corpus Christi, assim como foi composta por São Tomás de Aquino. Agora nós vamos aqui para o ano C e nós vamos verificar então. Vamos lá, vamos tirar a prova real. Vamos ver aqui no ano C, na Lectio Secunda, aqui, 1 Coríntios 11, 23, 26. Até 26. Então, o versículo 27, 28 e 29 foi omitido. Ora, meus amigos, se vocês forem olhar na Sagrada Escritura, esses versículos são precisamente estes aqui que falam sobre a necessidade de nós recebermos a comunhão dignamente, para que não aconteça de recebermos a nossa própria condenação. Quer que eu prove isso para você? Eu provo. Vamos agora então para a própria Sagrada Escritura. Aqui no Controvérsia Católica nós temos esse arquivo, a Bíblia Sagrada, com comentários. O Antigo e o Novo Testamento, então, comentado, veja só, segundo a edição do padre Antônio Pereira de Figueiredo, com os comentários dos autores mais gabaritados de Sagrada Escritura. E vamos, então, agora procurar aqui, vamos procurar Coríntios 11, não é? Vamos procurar Coríntios 11 aqui. Isso está disponível ali no Controvérsia Católica. Penso que deve ter havido um pequeno erro aqui. Vamos escrever novamente. Coríntios 11. E aqui estamos, Coríntios 11. O que nos interessa, então, são os versículos 27, 28, 29. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Aqui está. 27. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Preste atenção que aqui temos uma nota, e esta nota vai nos ensinar a doutrina tradicional e católica. Veja, esta aqui é uma Bíblia dos anos 50, publicada com aprovação eclesiástica. É isso que eles ensinavam para os católicos, que iam encontrar esta passagem aqui na missa de Corpus Christi, e que agora não encontram mais. Eles não só não encontram os versículos, mas também não encontram a doutrina, porque eles quiseram modificar a doutrina para modificar os comportamentos dos católicos. Trata-se de um projeto deliberado de lavagem cerebral para transformar os católicos em protestantes, em irreverentes,
em pessoas que não respeitam a Deus no Santíssimo Sacramento. Bem, vamos continuar aqui, ler o último versículo. Porque todo aquele que o come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não discriminando o corpo do Senhor. Ou seja, tratando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo como um alimento qualquer, assim como fazem os protestantes. Bem, o que então nos ensina a Igreja sobre esta matéria do examine-se? Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ensina o seguinte: examine-se, pois, a si mesmo o homem. Deste lugar, prova o Concílio de Trento, na seção 13, capítulo 7, ser absolutamente necessário que antes de comungar examinem todos os fiéis, sem exceção dos sacerdotes, a sua consciência, a fim de que, achando-se réus do pecado mortal, se não atrevam a chegar à sagrada mesa, sem preceder a necessária dor e confissão sacramental do mesmo pecado, o que já por tradição apostólica ensinava no meio do terceiro século São Cipriano, no livro De Lapsis, e ao fim do quarto século Santo Ambrósio, no livro 6, sobre o Evangelho de São Lucas. Daqui se deduz o livro existente na Igreja contra a comunhão sacrílega. Aqui ele fala em livro existente na Igreja, penso que se refira a artigo, prática, uso existente na Igreja. Bem, mas o que interessa é a última parte. Contra a comunhão sacrílega. Este grande pecado, este receber de qualquer maneira, este receber em pecado mortal o Santíssimo Sacramento do altar, a Santíssima Eucaristia. Isso que hoje em dia é feito largamente e não se faz nada com relação a isso. E talvez é por isso que as coisas estejam como estão. Nós temos esse mundo em desordem, as pessoas vivendo cheias de amor próprio, vivendo para si mesmas e não mais para Deus, fazendo para Deus esses artefatos horrorosos, como este ostentado por Francisco, e colocando a comunhão até mesmo em um copinho descartável, como aconteceu na Jornada Mundial da Juventude em 2013. Eu digo a vocês, meus caros, que foi por conta da devoção que pela graça de Deus desenvolvi a este Santíssimo Sacramento e comecei a perceber que havia alguma coisa de errado no modernismo, nesse catolicismo moderno, nesse catolicismo novo que denuncio aqui no Controvérsia Católica. Justamente é isso que escrevia um amigo meu em 2016, que foi a data justamente também do Corpus Christi, neste ano de 2016. Escrevi para ele uma resposta explicando do meu posicionamento sobre as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Isso publiquei bem mais tarde, em 2019, no Controvérsia Católica, você pode ver aqui, com o título Verdadeiros e Falsos Católicos. Eu tinha percebido que aquilo que hoje em dia se apresenta para o mundo como católico já não é mais católico. Eles não só não seguem o ofício de São Tomás porque o mutilaram, o alteraram e corromperam, mas também não seguem mais a doutrina de São Tomás, que nós encontramos na Suma Teológica, ou Suma de Teologia, na parte terceira, questão 82, artigo 13, em que São Tomás diz com todas as letras que somente o sacerdote, e não leigos como aqui, somente sacerdotes podem tocar na Eucaristia, pôr suas mãos na hóstia, porque somente o consagrado pode tocar no consagrado. E assim eu percebi, opa, estão me enganando, tem algum problema aí. Por quê? Eu sei, eu aprendi no seminário, eu tinha estudado, eu sempre procurei compreender essas coisas até como autodidata, o que a igreja ensina, o que a igreja publica, e eu sabia que eles diziam assim, não, nós temos que seguir São Tomás. Está ali na Fides et Ratio, seguir São Tomás. Está ali no Vaticano II também fala embora também de outras coisas, atualizações e tal, mas tem que seguir São Tomás. Eu pensei, mas por que não seguem São Tomás? Eu aprendi que tinha que seguir São Tomás, não é? E aqui tem São Tomás dizendo que se deve tratar com reverência o Santíssimo Sacramento de uma tal maneira que somente o consagrado toca no consagrado. Somente um sacerdote. Aqui nesse nosso rito latino,
Somente o sacerdote toca no consagrado por uma questão de reverência e respeito ao Santíssimo Sacramento, também para também combater estas heresias que não lhe tratam com o devido respeito. E, no entanto, eles estão fazendo esse tipo de coisa e esqueceram de São Tomás. Opa! Eles conhecem São Tomás. Eles sabem que São Tomás é importante, mas não seguem a doutrina de São Tomás. Mais tarde eu iria descobrir que, na verdade, eles subverteram o ofício que São Tomás compôs, cheio de doutrina e de piedade, sobre o Santíssimo Sacramento. Um ofício que nós não sabemos o que nós podemos admirar mais, se é a beleza poética ou se é a riqueza teológica. Este ofício que está aqui, na festa do Santíssimo Corpo de Deus. Eles abandonaram São Tomás, não só na piedade, não só na prática, não só no ofício de Corpus Christi, mas também na própria doutrina. Eles abandonaram São Tomás e agora são como esses outros 6 aqui, esses protestantes. Não são mais diferentes dos protestantes. Aliás, não são mais diferentes do mundo. Eles se unem em oração, em coisas sagradas, fazem com que as outras religiões também rezem cada um a seu Deus, pela paz no mundo. Querem simplesmente que tenhamos um mundo pluralista, onde um adore Buda, o outro adore Alá, o outro adore, enfim, essas divindades africanas, que na verdade nós sabemos todos, são todos demônios, e assim nós teremos a paz num mundo plural, num mundo democrático. Não se trata mais da paz de Cristo no reino de Cristo, como queria o Papa Pio XI, como queriam, clamavam, pediam, exigiam e mandavam os grandes papas católicos do passado. Não, agora se trata de uma paz mundial em que Cristo é somente um em um panteão, né, de ídolos pagãos, de ídolos de todas as seitas, dos protestantes e tudo mais. E assim, questões como a devoção ao Santíssimo Sacramento não são mais prioridade, pode-se colocar em qualquer coisa, pode-se tratar de qualquer maneira. Cristo não deve ser reverenciado e crido por todos os homens. Evidentemente, meus caros, o que nós temos aí já é uma religião de apostasia, já não é mais catolicismo, mas é uma falsificação e uma traição do catolicismo verdadeiro, do catolicismo de São Tomás de Aquino, do catolicismo de todos os santos e doutores da Igreja. Foi isso que eu notei e assim eu resolvi concluir esta minha carta ao meu amigo com uma mensagem de esperança que quero compartilhar com vocês também, porque nós devemos manter a esperança, porque quem está conosco é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos abandonou. Em todas as missas válidas, católicas, celebradas no rito tridentino tradicional, está presente conosco nosso Senhor. Que honra, louvor, glória seja dada ao Santíssimo Sacramento do altar. Tenhamos muita devoção ao Santíssimo Sacramento e procuremos a sua igreja, procuremos o catolicismo de sempre, o catolicismo verdadeiro, e repudiemos essa idolatria do homem, esse humanismo irreverente que não é de Deus, essa loja maçônica aqui, que indiferentemente aceita todas as religiões e que não pede que reine nosso Senhor Jesus Cristo em todos os corações e em todas as nações, e que seja publicamente reconhecido como Deus e presente no Santíssimo Sacramento do altar. Vamos terminar então este vídeo com esta mensagem de esperança. No entanto, a igreja militante ainda existe, nem todos capitularam. Você ainda encontra muitos católicos fiéis à tradição espalhados pelo mundo inteiro, capelas que celebram a missa católica, rezada por padres ordenados no rito católico. Eis aí algo que vale mais do que ouro. Que bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento. Que caiam por terra os inimigos dele, e que cresça o número de seus adoradores. Lutemos corajosamente, unamo-nos para enfrentar os numerosos inimigos do Redentor. Lutemos com preces, lutemos com lágrimas e sacrifícios, lutemos. Que não digam que fomos pusilânimes, que não digam que nos faltou amor pelas coisas santas. A verdade precisa ser publicada, conhecida e amada.
e não deixe de rezar o seu rosário. Esta é a nossa mensagem, então, dentro desta oitava soleníssima de Corpus Christi, para todos vocês que nos acompanham, e eu peço que você que aprecia o nosso trabalho, que gosta de notícias, de informações católicas, tradicionais, de acordo com o ensinamento de sempre, da verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que gosta dessas controvérsias que são muito necessárias para despertar as pessoas que jazem na sombra do modernismo e de outros erros do nosso tempo. Por favor, procure compartilhar o nosso conteúdo, se inscreva no canal, procure se inteirar também sobre o catolicismo tradicional de uma forma geral, porque essa é a razão de ser do nosso apostolado, e na medida do possível procure nos ajudar, ou tornando-se membro do Controvérsia Católica, ou então apoiando nosso trabalho com alguma doação, enfim, da maneira que puder. Desde já agradeço, muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.